Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para concluirmos a matéria e darmos continuidade ao conteúdo. Glória a Deus. Então, peço que você curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos dar graças ao Pai pela oportunidade que temos de ouvir a sua palavra. Aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, te damos graças nessa noite, porque a tua palavra vai ser ministrada. E nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação, no pleno entendimento da tua vontade. Queremos estar iluminados, esclarecidos, cheios da forte compreensão de Cristo, nosso Senhor. Para isso, abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. E te damos graças por uma noite de crescimento. Tua palavra sendo ministrada, teu Espírito nos trazendo clareza e entendimento sobre a tua vontade. Te damos graças, Pai, por todos os teus benefícios em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos dar continuidade. Hoje eu quero abordar outros tópicos referentes à matéria. Quero falar sobre se é possível a possibilidade de um cristão ficar possesso ou não. Alguns cristãos têm essa dúvida sobre se é possível um filho de Deus ser possuído por demônios. Inclusive, alguns alunos até vieram conversar comigo. Bem, se a gente for observar, irmãos, biblicamente, uma vez que um cristão confesse a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele passa a ser templo do Espírito de Deus. E a Bíblia é clara sobre esse assunto. Existem inúmeras passagens que falam, que nos ensinam sobre o fato de que hoje o Espírito de Deus habita em nossos corações. Bem, se o Espírito de Deus habita em nossos corações, se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, eu creio que nenhum outro Espírito pode nos habitar. Sabemos que existem níveis de influência. Por exemplo, a palavra diz sobre tentação. É possível um cristão ser tentado? Sim. Se ele não resistir à tentação, é possível ele ficar com opressão? Infelizmente, sim. Se ele não resistir a essa influência, esse sentimento de opressão, ele pode ter uma depressão? Lamentavelmente, sim. Agora, possessão, biblicamente, a Bíblia não fala sobre isso. Todas as pessoas, claro, que no Novo Testamento eram possuídas por demônios, eram pessoas que eram mortas espiritualmente, que nem a vida de Deus tinham. Para você ter ideia, como eu havia dito, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, referindo-se ao texto, à passagem que diz que somos templo do Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14. Olha só o que Paulo fala. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É interessante notar que o cristão, o Filho de Deus, a quem Paulo aqui se referiu, é chamado de justiça, luz, Cristo, crente, santuário de Deus. Já o pecador, aquela pessoa que não nasceu de novo, é chamada de iniquidade, trevas, maligno, incrédulo e ídolos. Por esse texto, irmãos, e bem como muitas outras verdades, nós percebemos que a habitação do Espírito Santo de Deus é algo real em nossos corações, em nossas vidas. Existe outra passagem também. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 4, versículo 4, ele disse: Filhinhos, vós sois de Deus. E eu peço até que os irmãos repitam comigo. Diga, eu sou de Deus. Bem, se eu e você somos de Deus, então algo aconteceu conosco por dentro. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós. Quando o apóstolo João, no capítulo 4, se refere ao fato de que maior é aquele que está em nós, é interessante que ele vem argumentando isso no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre o fato de sermos a habitação de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, a unção nos ensina, o Espírito Santo nos ensina, é sobre isso que ele está falando. Maior é Deus, é o Espírito de Deus que habita em nós, do que aquele que está no mundo. Bem, se o Espírito de Deus, que é muito mais forte que as forças das trevas que estão lá fora, esse Espírito já habita em nós, nenhum outro Espírito pode possuir o nosso coração. Amém? Glória a Deus. E eu quero agora falar sobre o fato de que nesse poderoso nome, no nome de Jesus, há
cura. Existe cura, porque até mesmo os 4 evangelhos mostram que a cura fez parte do ministério de Cristo. Logo no começo da matéria, eu tinha lido um texto que fala que Jesus percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando e curando. Na ordem dos acontecimentos, o que mais Cristo fez foi isso mesmo. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. A cura dos corpos fez parte do ministério de Cristo. E como também eu havia dito, a cura de nossos corpos está na expiação. E eu peço que você abra a sua Bíblia, porque o próprio Jesus Cristo, ele nos autorizou a fazer uso do seu nome, impondo as mãos sobre os enfermos e ministrando cura. Peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16. Já tínhamos lido esse texto, só que eu tinha dado uma outra ênfase. A ênfase que eu quero dar agora é sobre o cura, ligado ao nome de Jesus, ao poderoso nome de Jesus. A Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Já comentamos sobre expelir demônios, já comentamos também sobre falar em novas línguas, quando eu falei sobre o nome de Jesus e os batismos. Nós mesmos fomos batizados nesse nome, imergidos no reino de Deus, no corpo de Cristo. Esse nome pertence a nós. Existe até mesmo a orientação em Mateus capítulo 28, que Jesus disse: façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nome do Filho é em nome de Jesus. Então já comentamos sobre falarão novas línguas, pegarão em serpente, também já dei um comentário breve sobre isso, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos os textos relacionados nos evangelhos em que Cristo ministrou cura, sempre estava associado o texto de cura com fé, com o assunto fé. Aquelas pessoas que haviam recebido a cura de Cristo foram pessoas que tinham a vida exposta à pregação do Evangelho, até porque a fama de Jesus corria em todas as direções. E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia não nos autorizou a indiscriminadamente sairmos impondo as mãos sobre os enfermos como se fosse algo uma mágica. Não, a Bíblia orienta a se falar sobre a palavra para que se gere fé no coração. Gerando fé no coração, em nome de Jesus, vamos orar pelos enfermos. Inclusive, existem até 2 textos no Evangelho de Lucas que falam sobre isso, que multidões seguiam a Cristo, iam até onde ele estava para ouvir as suas palavras e serem curados de suas enfermidades. E a pergunta que eu faço é: existe alguma ligação entre se ouvir a palavra, se expor a vida à palavra e receber cura? Toda ligação. Porque a partir do momento em que uma pessoa expõe a vida à palavra de Deus, vai ser gerado algo no seu coração, que chama-se fé. Fé para receber a cura, porque é o assunto que ela está ouvindo. Claro que quando eu digo pregar a palavra, eu não estou dizendo com isso que antes de orar pelo enfermo, você deve fazer uma pregação de 60 minutos, de 1 hora. Não, de 30 minutos também não. Mas você deve construir no coração daquela pessoa a convicção necessária para que ela receba o benefício que ela quer, no caso a cura. E essa construção vai ser mediante o falar a palavra de Deus. Ainda que poucos textos, ainda que textos relacionados ao fato de que Cristo cura, mas é necessário fazer isso. E inclusive eu peço até que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. O que eu quero que você entenda é que no nome de Jesus existe cura. Existe um poder sanador, um poder curador nesse poderoso nome. Porque a exemplo do que aconteceu com o próprio Jesus Cristo, ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Hoje, atualmente, nós estamos vivendo uma situação bem atípica por conta dessa pandemia do coronavírus, né? Tem acontecido isso. Muitas pessoas com sintomas de enfermidade, que muitas vezes não é nem o coronavírus, acham que estão com corona e ficam aflitas, ficam preocupadas. De fato, elas estampam no rosto essa insegurança. Mas eu e você que temos a autoridade do nome de Jesus, nós podemos ministrar para a vida dessas pessoas
impondo as mãos sobre elas e ministrar a cura de Cristo. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 1. Nesses textos nós vamos encontrar várias verdades relacionadas à cura. Marcos capítulo 1, versículo 21. A Bíblia diz: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele, Jesus, a ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou, não demorou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. A Bíblia diz: Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. A Bíblia diz no versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. 28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se dela, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado, alta madrugada, foi para o lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Senhor, todos te buscam. Mas Jesus disse: Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue, porque para isso eu também vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Verso 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se queres, bem podes purificar-me. É interessante, irmãos, notar esse texto. Eu estou falando sobre o fato de que existe cura no nome de Jesus. E agora citei um exemplo de Jesus, toda uma cidade estava diante de Cristo, ele curou muitos doentes, expeliu muitos demônios. Jesus continuou seu ministério de cura e se deparou com esse leproso. Esse leproso se prostra diante de Jesus e afirma: Senhor, eu sei que tu podes, mas eu não sei se tu quer. A grande dúvida desse homem não era se Jesus tinha poder, até porque os versículos anteriores mostram que Jesus tinha poder. A dúvida desse homem era saber se Jesus Cristo, esse poderoso Jesus, esse homem que andava com o poder de Deus, a dúvida desse homem era saber se Jesus Cristo, que tem poder, queria curá-lo. Irmãos, se sairmos perguntando a todo filho de Deus, perguntando se Deus tem poder, todo cristão dirá que Deus tem poder. Não somente cristãos, muitas outras pessoas vão dizer que Deus tem poder. Se você perguntar a qualquer pessoa, até, geralmente eu falo sobre isso, até o catimbozeiro, até um bruxo vai dizer que grande é Deus, poderoso é Deus. Agora eu te pergunto, qual é a vantagem, qual o benefício em se saber que Deus tem poder, mas quando não se sabe se Deus quer nos curar? A dúvida desse homem não era, o questionamento desse homem não era se Jesus tinha poder, porque os versículos anteriores mostram que ele tinha. O questionamento desse homem era se esse Jesus poderoso queria curá-lo. E aí o versículo 41 diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe. É interessante salientar que Jesus disse algo: quero ser limpo. Antes de Jesus ministrar a cura para esse homem, a primeira coisa que Cristo fez foi corrigir o pensamento errado. O homem pensava: Senhor, não sei se tu quer. Aí Jesus disse: eu quero. Corrigiu o pensamento errado, porque ele não sabia, de fato ele tinha dúvida, corrigiu a dúvida dele. A primeira coisa que Cristo fez foi deixar bem claro: eu quero, fica limpo. E eu quero te dizer essa noite. A Bíblia diz em Romanos 2,11, Efésios 6,9 e 1 Pedro 3,7, se não me falha a memória,
que para com Deus não há acepção de pessoas. E eu sei que existem inúmeras outras passagens na Bíblia que falam a mesma realidade, que para com Deus não há acepção de pessoas. Bem, se Deus não faz acepção de pessoas, se Jesus Cristo não fez acepção de pessoas e ele quis a cura desse homem, obrigatoriamente Jesus Cristo vai querer e ele quer a cura de todos. Por quê? Porque ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, é um fato. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. O que a Bíblia fala é que sem fé é impossível agradá-lo. Porque muitas pessoas não estão desfrutando das bênçãos de Deus, porque não estão se relacionando com Deus por meio da fé. Não estão, por assim dizer, se aproximando de Deus com fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível receber o novo nascimento, cura, proteção ou qualquer outro benefício da parte de Deus. Mas eu quero deixar bem claro que uma vez que você fala verdade da palavra, isso vai gerar fé no coração dos ouvintes. Glória a Deus. E agora eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 16, ainda explicando que no nome de Jesus existe cura, há cura nesse nome. Repita comigo, existe cura nesse nome. A partir do momento em que esse nome foi compartilhado com a igreja, a partir do momento em que esse nome te foi dado, o próprio Jesus Cristo te autorizou a impor as mãos sobre os enfermos e ministrar a cura. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículo 16. A Bíblia diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra. Repita comigo, meramente com a palavra. Bem, a expressão meramente com a palavra nos faz entender que Jesus não fez muita força, não se esforçou muito para expelir demônios. Isso mesmo. Ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a metade dos que estavam doentes? Não. Ele curou 99% das pessoas que estavam doentes? Não. A Bíblia diz que ele curou todos os que estavam doentes. Ah, professor, mas será que Cristo cura todos? Irmãos, lendo os evangelhos, se não me falha a memória, aproximadamente existem 8 relatos nos evangelhos que deixam bem claro que Jesus Cristo curou a todos. Agora imagine só, vamos supor que estamos em uma aglomeração. Estão falando agora por conta do coronavírus que não se pode ter uma grande aglomeração, mas vamos falar de uma aglomeração de 100 pessoas. Se Jesus curou a todos e aquelas 100 pessoas estão doentes, então é vontade de Deus que aquelas 100 pessoas recebam a cura. Isso mesmo. Agora vamos aumentar a quantidade. Ao invés de 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas. De 100.000 pessoas, se a Bíblia diz que Jesus Cristo curou a todos, é porque é desejo de Deus curar a todos. Ah, professor Marcelo, talvez você me pergunte, mas agora mesmo, como o senhor mesmo falou, existem pessoas que estão com o problema do coronavírus, estão até mesmo morrendo. Infelizmente, irmãos, que tem acontecido. Mas deixa eu te falar uma coisa. Doença e enfermidade não é algo que está acontecendo agora no ano de 2000, não. Nesse mês de março, não. É algo que desde a queda de Adão acontece. Então, não se admire quanto a isso, não. Uma vez que Adão pecou, ele introduziu na terra o pecado e com o pecado as consequências. Mas deixa eu te falar uma coisa. O problema que Adão gerou no Éden, Cristo resolveu no Calvário, porque a cura de nossos corpos está na expiação. E são essas as boas notícias que eu quero te contar e você vai contar a todo aquele que está necessitado de cura. A Bíblia diz que Jesus curou a todos os que estavam doentes. Isso mostra, esse texto, bem como muitas outras evidências, só esse texto mostra o desejo de Deus de curar a todos. Claro que todos que foram curados porque estavam crendo que Deus era poderoso para curá-los.